Hoje é Dia das Mães, né? E a gente tá cheio de vídeos clichês por aí falando sobre essa perfeição que é ser mãe, né? E eu venho aqui dizer pra vocês justamente o contrário. Ser mãe não é ser perfeita. Isso é uma romantização que a gente vive, que a gente aprende e que a gente tenta se encaixar. Quando a gente se torna mãe, normalmente a gente é jovem, né? A gente é inexperiente, a gente está sobrecarregado de tarefas, de funções, e vem aquela cobrança de ter que saber tudo sobre o filho, ter que dar conta de tudo. E isso é uma grande ilusão. E essa ilusão faz a gente acreditar que a gente tem que dar conta de tudo, né? Tem que saber fazer tudo com o bebê, entender o choro dele. E aí a gente vai vendo os nossos filhos crescerem e acaba percebendo que mesmo que eles cresçam e aprendam a falar, a gente também não consegue identificar tudo que eles precisam. E aí vem uma questão que tem a ver com a própria identidade. Às vezes a gente quer dar para o filho aquilo que a gente queria ter tido, aquilo que a gente queria que a nossa mãe tivesse nos dado. E aí a gente entra numa grande, vamos dizer assim, nuvem escura, porque a gente acaba dando pro outro aquilo que o outro não quer, né? Porque era aquilo que a gente queria ter tido. Então aí que tá o grande encontro. Preciso primeiro se encontrar para saber o que significa ser uma boa mãe, ser uma mãe desnecessária, como dizia o Winnicott. Ser uma mãe desnecessária é aquela que não tem mais função na vida do filho. É aquela que o filho não precisa mais, né? Mas que ele vem porque ele ama, né? Então é um amor desinteressado. E ensinar isso é muito difícil quando a gente ainda como filho, como filha, percebe esse amor como uma necessidade, como algo que o outro precisa me dar ainda, né? Isso é muito complexo mesmo. Eu gostaria de ter sabido tudo que eu sei hoje sobre maternidade, sobre maternagem, sobre os cuidados emocionais com bebês quando eu fui mãe. Mas eu não sabia, porque eu não era psicanalista, não tinha ideia disso. Eu estava lá, no meio das minhas próprias angústias, no meu próprio dilema de ser filha e de esperar do outro aquilo que eu queria ter recebido e não recebi, nunca vou receber. Então aprender a se dar isso é aprender também a soltar o filho, aprender que o outro tem uma necessidade diferente da gente, que os nossos vínculos emocionais têm a ver com a própria história, com a história da mãe e não do filho, né? E aí que entram os desencontros da vida, quando a gente quer dar pro outro aquilo que o outro não quer, porque aquilo é nosso, né? Então é um desafio muito grande se tornar essa mãe, né? E não é romantização, talvez comece na aceitação da imperfeição, na aceitação da humanidade que a gente tem, né? Desses encontros e desencontros ao longo da vida com as pessoas que a gente ama. E aí tá a nossa mãe e estão os nossos filhos. E isso é só um convite para vocês refletirem sobre essa romantização da maternidade hoje. Mãe não é aquela perfeita, é aquela que aceita a própria imperfeição, que sabe que não pode dar tudo pro filho e que o filho, ou a filha especialmente, se um dia quiser se tornar essa mãe suficientemente boa, que vai deixar o filho ou a filha ser quem é justamente trabalhar aqui dentro as próprias faltas e os próprios excessos, vem daqui. Isso sim é soltar princípio de tudo a si mesmo e depois os filhos. Isso é prevenção. Então vamos pensar sobre isso, vamos parar de exigir da mulher um papel de perfeição, de dar tudo, de suprir tudo que ela não tem condições de dar, porque somos imperfeitos. Mas isso não justifica que a gente continue com as nossas falhas, faltas e excessos sobre o outro. É preciso ir atrás daquilo que nos falta, se é que falta, que pode ser uma grande fantasia também.
Pensa nisso. E aproveita o seu dia, mulherada, porque ser mãe não é nada fácil, é um desafio e só quem é sabe disso.